A pergunta que eu vou fazer para você é: qual é o real propósito de Jesus na Terra? Qual foi o real propósito de Jesus? Se você não tem caneta, eu peço à pastora que pega ali atrás, por favor, e distribua para quem não tem. Dá uma folha de papel para quem não tiver também, um pedaço de papel. E não pergunta para ninguém do seu lado, porque eu fiz essa pergunta sexta-feira aqui. E eu fiz essa pergunta para a pastora hoje. Falei: Vera, qual é o real significado da vinda de Jesus ao mundo? Todos sabem que nós temos procurado ser uma igreja que anda no sobrenatural. E já temos andado, graças a Deus. E estamos criando um povo sobrenatural. Porém, eu descobri que o sobrenatural, Charlie, não é um evento isolado. O sobrenatural é o resultado da compreensão, do entendimento de qual foi o principal propósito de Jesus. Hoje, enquanto eu explicava isso para o pastor Marcos, eu chorava. Eu chorava enquanto eu falava isso. E por incrível que pareça, quando a gente pergunta qual foi o principal propósito de Jesus ao vir na Terra, para que Jesus veio, qual foi seu propósito, várias pessoas explicam muitas coisas. E tudo que se explica é verdade. Só que ele teve um propósito muito maior. Então, assim, escreva aí rapidamente numa folha. E enquanto essa música toca, eu vou... Você escreve, ó, vem fazer isso. A caneta, tem uma caneta aí? Vem fazer isso. Teve gente que escreveu, falou comigo na semana, ele veio para libertar a gente. Hoje a Vera falou para mim, ele veio salvar? Ele não veio salvar a gente? Qual foi o real propósito de Jesus na Terra, Alessandra? E qual é, voz de trovão, ainda hoje, o principal propósito de Jesus? Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você, que ainda não tem um compromisso declarado com Jesus e nesse ministério, eu quero responder sua pergunta. Um dos meus trabalhos, inclusive, é encontrar respostas. E não respostas apenas de palavras, mas respostas que se materializem. É como o teu serviço, doutor, escutar um animal que não fala e entender qual é a doença, sem ter que abrir e dizer, é isso aqui. Qual é o principal propósito de Jesus na Terra, Bruno? Escreva aí. Isso aqui. Não precisa escrever muita coisa, não. Escreve aí. Tem gente que escreveu nos salvar, nos libertar, nos ajudar, fazer o bem, fazer a vontade do Pai. Por que você acredita, James, que é tão necessário saber qual é o propósito de Jesus? Porque ele fez isso no livro de João o tempo inteiro. Da hora que João começa falando até a hora que ele encerra, ele fala qual é o propósito. E essa semana eu descobri o real propósito, inclusive da água da vida. E se você hoje sair daqui entendendo isso, eu posso te garantir que toda a sua crise interior é resolvida. Toda. Eu vou repetir. Se você entender e viver, toda a sua crise interna acaba. Eu não disse que seus problemas externos acabam. Eu disse que toda a sua crise interna, ela acaba. E com ela acabando,
a probabilidade de tudo ao redor também se resolver é muito maior. O real propósito de Jesus, a Gisele Caldeira um dia teve um sonho, em 2022, há 2 anos atrás, onde ela ficava orando, tentando converter uns zumbis, e uma voz dizia: para de fazer isso e declare isso. Na hora ela não entendeu, há 2 anos atrás. Essa semana, Clarissa, orando e buscando a Deus, lendo a Bíblia, eu descobri o propósito. Falei com ela e ela mandou o sonho. A resposta para ela veio 2 anos depois. E dessa maneira ela vai conseguir orar muito melhor agora. Todos já escreveram? Eu peço que o diácono Antônio Carlos, a diaconisa Noêmia, a pastora, pegue as folhas para mim e traga. Que eu vou ler aqui pelo menos 3 ou 4 folhas para ver se vocês estão entendendo qual foi o propósito maior de Jesus. Ô Charlie, quando você vai para Razek trabalhar, você sabe com qual propósito você vai para lá? Minotauro, quando você for lá para o teu novo emprego, você vai saber por que você está indo para lá? Quando você vai lá para o teu trabalho, Bruno, você sabe qual é o teu propósito lá? Do teu serviço? Doutora Andréa, quando a senhora vai lá para o fórum e recebe uma causa, a senhora sabe qual é o propósito? O propósito do trabalho do advogado é fazer justiça, exercer a justiça. Qual é o teu propósito como vendedor lá poderoso da PIF-PAF? Ser um cara que serve seu cliente uma carne de qualidade e dá lucro para sua empresa. E automaticamente ganha com isso. Qual o seu propósito como enfermeira? Trazer saúde e cuidado. São propósitos. Se você não souber qual o propósito de um assistente social, fazer justiça social, inclusive para os menos favorecidos. Esse é o propósito da assistência social. Amém? Todo mundo entregou? Falta ainda? Sarinha, vamos lá? Eu fico muito feliz hoje de poder fazer isso para adolescentes assim, para juniores, porque na idade dela eu estava na igreja, mas gente, era tanta dúvida na minha cabeça que eu ficava assim. Eu estava lá cantando e o grilo cantando na minha cabeça. Eu estava lá como ministro, na pregação, e assim, meu Deus, para que serve isso? E como é bom hoje tirar as dúvidas suas logo cedo. Amém? Fechou? Na minha idade, se esse mundo ainda estiver existindo, coisa que eu duvido, mas talvez ainda exista. Eu quero que a Sara, que nossas crianças saibam direitinho por que elas são crentes. E não sejam os adolescentes e jovens que quando fica adolescente vai para o mundo e ficam dizendo que a faculdade tirou eles da igreja. Não, não foi a faculdade que tirou da igreja. Vou separar aqui 3. Vou separar 5 respostas. E lá em casa eu vou ver aqui se... E aqui está qual o nível de compreensão. Primeiro propósito. O principal papel de Jesus ao vir à Terra. Está tudo sem nome, tá? Nem precisa ter. O objetivo foi o que... Isso aqui, a Sara respondeu, ela já ouviu dia de sexta-feira. Mas ainda bem que você gravou, né? Qual o real propósito de Jesus vir ao mundo? Salvar os que se havia perdido e obedecer ao Pai. Essa aqui bateu na trave. Ué, mas não foi isso? Ele disse. Calma aí, eu vou deixar aqui em cima. Amém? Bateu assim na trave, entrou e saiu. Ficou, não, nem saiu, ficou em cima da linha, assim, a bola ficou em cima da linha. Aí a gente vai agora vir e acabar de chutar a bola para dentro, porque ela está em cima da linha, da trave vazia, tá? Qual é o propósito da vida de Jesus? Salvar, fazer milagres e falar sobre o reino do céu na terra. Também, mas não fala do primeiro propósito, do principal. Mas tudo isso aqui.
Tudo isso é para levar para o propósito principal. Amém? Qual é o principal propósito de Jesus? Preparar-nos um caminho para Ele também. Nos trazer salvação. E a pergunta é: o que é a salvação? Hoje a pastora respondeu a mesma coisa para mim, André. Já que foi você que escreveu aqui. André qual delas? André Silveira. Ela falou, estava na cozinha, eu falei: você sabe qual foi o principal propósito de Jesus? Ela falou assim: nos salvar? Eu falei: também. Mas Jesus não veio para ser a lei áurea. A irmã Áurea não é. O que ela era mesmo? Aquela que libertou os escravos? A princesa Isabel. Jesus não é a princesa Isabel que libertou os negros da escravidão e soltou todo mundo para o nada. Jesus não veio nos salvar para nada. O principal propósito de Jesus. Vou completar a resposta. Abre aí, por favor. E agora vai começar a ficar quente o invisível. Amém ou amém? O negócio sexta-feira ficou tão quente que a Sidilene... O negócio era para ser 1h30, né, Sidilene? Foi 1h e meia. Quando deu quase 9 horas, já era o turno, eram os 2 turnos. A gente com um turno orou os 2 e nem viu. Aí ela falou assim: pode ficar para o outro? Eu falei: já está até acabando o outro, irmã. Por quê? Porque o invisível, o Júlio estava aqui, ele foi testemunha, ficou bem visível. Eu já estava ali com o olho assim, ó. Falei: daqui a pouco ela fala em línguas, daqui a pouco ela é batizada. Eu já fiquei lá. Eu falei: vai explodir daqui a pouco. Aleluia! Sexta-feira tem de novo. E na outra sexta, caminhada de oração. Ali embaixo. Vamos circundar uma área aí que Deus me mostrou, que é carregada de treva. E nós vamos levar a luz em nome de Jesus. E na primeira semana do ano, um culto, vai ter uma onda de evangelismo. Ondas, assim. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Deixa eu explicar. Nós não estamos fazendo nada solto. É toda uma interligação. Culto, escola bíblica, vigília e célula. Por favor, não tenta fazer nada solto, que não vai dar certo. Amém? Eu preciso te explicar isso. É uma corrente. É meu serviço. Deixa eu te explicar. Qual é o propósito de Jesus, Janaína? Abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 6. João 6. Olha o que diz aí. Irmãos, quando eu descobri isso essa semana, eu fiquei, é como se eu tivesse comido uma coisa que foi me cortando por dentro assim, ó. Parece até uma linguagem pesada que eu vou dizer, mas é como se eu tivesse comido vidro. Só que, e o vidro fosse me cortando todo por dentro. Só que era num bom sentido. Você se sentir todo cortado por dentro assim, todo desconstruído, mas ao mesmo tempo sabendo que essa desconstrução está sendo, Eduardo, para uma nova construção. E que depois, quando você pensa no assunto, o fogo acende. E tem acendido tanto, Noêmia, que essa semana eu estava aqui com o Rodrigo contando o sonho que eu tive depois que eu fiz a pergunta para Deus sobre alguns problemas aqui da igreja. E aqui, o Rodrigo, comecei a conversar o sonho, a oficina ficou quente assim. Parece que acendeu um clarão na oficina assim. O Rodrigo ficou assim. Aí, Janaína, eu falei pro Rodrigo: tá sentindo? Ele falou: tô. Virou um culto na oficina. Porque esse é uma das evidências do real propósito.
João 6. João 6 não, João 10. João 10, 10. Quem respondeu isso aqui, respondeu João 10, 10. Só que esqueceu de uma palavra. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Já para poder te ajudar estatisticamente, 20 capítulos de João mostram a palavra vida 45 vezes. Tudo relacionado à vida eterna e vida de Deus em nós. Ou Zoe. Zoe. Zoe significa a vida, a própria essência de Deus. Avivamento. Eu quero a vida. E louvado seja Deus, eu descobri a fórmula da vida. Descobri o protocolo da vida. Descobri o caminho da vida. Hoje a Vera me contou umas histórias que eu falei, olha, já ouvi, já entendi, esqueça, e vamos nos concentrar em continuar carregando esse negócio tão poderoso e tão sublime. Porque estamos carregando vida. Sabe? Vida. A vida que você sonhou, que a pessoa dizia, para de tentar converter zumbi e profetiza vida. Profetiza a vida. Nele estava a vida. Isso é no começo, hein? Nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça e seja um bom homem. É isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é vá para o céu, é tenha a vida eterna. Você sai de um estado de morte e se torna uma pessoa viva. O apóstolo Pedro, quando chega na casa de Dorcas e ela está morta, e ele diz onde ela está, e ele entra na casa dela, e quando ele fecha a porta e ele se debruça sobre ela, e ele declara, ele solta a vida dele na morte de Dorcas, e Dorcas se levanta e viva, volta para cuidar das pessoas pobres. O que era a sombra de Pedro curando? Era só a sombra cheia de vida. Vida. A natureza de Deus passando por dentro de você. Capítulo 3, versículo 16. Qual era o teor da evangelização de Jesus? Deixa eu te perguntar. O que Jesus ensinou para Pedro, para Nicodemos? Capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Não. Capítulo 3,15. Olha, eu disse para Vera hoje. Hoje numa conversa eu falei com ela, não adianta nada ter evangelismo sem evangelho. Tem gente querendo fazer evangelismo, Júlio, sem evangelho. É por isso que não funciona. Porque o evangelho é o evangelho eterno. O evangelho da vida eterna. Falei isso com o pastor Marcos hoje. O evangelismo que tem sucesso é o evangelismo que você prega a vida eterna. E diga de passagem, uma vida eterna que você já está experimentando. Não adianta evangelismo sem o evangelho. E é o evangelho eterno. A mensagem do evangelho é: eu vou expulsar seus demônios, vou te salvar, vou te curar. Você vai se converter para que você agora seja de novo reconectado o quê? A vida de Deus. A vida de Deus. Você não vai ser só um bom homem, um bom garoto, uma boa moça. Você vai ser um bom homem, uma boa moça, cheio de, fala comigo forte, vida! Porque a vida começa, meu irmão,
E você não consegue segurar uma criança que está viva. E quais são os sinais da vida? Você vai sentir um calor, você vai sentir um fogo, você vai perceber o vapor, você vai perceber suas ideias esclarecendo, você vai perceber a vida de Deus entrando e seu coração se sentindo cheio de poder, de graça, verdade, de amor. Você vai começar a querer se distanciar de todo esse fluxo da morte que ocorre no mundo. Seu entendimento expande porque você vive. Jesus não liberta ninguém para nada. A liberdade é para te tornar vivo. O que ocorreu no pé do William? Vida. Por que esquenta? Por que queima? Porque a vida está presente. E por que esfria? Por que encolhe? Por que morre? Por que retrocede? Por que estraga? Porque a morte está presente. O que serão os milagres? O que serão os sinais? Nada mais do que a vida passando e mandando a morte, Michele, embora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não, 15. Para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, não é terá mais, não é terá mais, não é terá mais. Dionísio não está aqui, a Dionísio está aí. Eu preguei sobre o Rio de Vida ontem, ele falou: pastor, eu lembrei do sonho que o Natan teve. O filho dele, pequeno, teve um sonho com Deus. Ele sonhou que Deus aparecia no alto trono. E aí ele me lembrou desse sonho, e debaixo do trono de Deus saem muitas águas, e ele conta o sonho, e o olho dele enche de lágrima. E tem uns 2 anos que ele teve esse sonho. Quando foi essa semana, eu perguntei: me conta de novo. Ele falou: era um ser tão grande, pastor. E ele conta, cara, daquele jeito de criança, mano. Isso é de cabaçar. Aí quando o menino conta, já esquenta. E quando tem vida, vai ter frescor. Quando tem vida, tem frescor. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. É por isso que no avivamento das Ilhas Fiji, quando a igreja se arrependeu dos seus pecados, porque o pecado conecta a gente com o quê? Com a vida ou com a morte, Leandro? Com a morte. As águas de Fiji eram podres. Quando a igreja se arrependeu de ser conectada com o capeta, o rio podre voltou a produzir peixe. Porque a igreja foi o instrumento que passou vida para o rio. Por isso que não adianta evangelismo sem evangelho. Qual era o assunto de Jesus quando ia evangelizar alguém? Vida eterna. Quando Jesus falou para Nicodemos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para sofrer para caraca, é isso? Não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Isso é o papo dele com Nicodemos. Essa é a conversa dele com um homem cabeção da teologia, mas era morto. Esse deve ser o papo de Jesus com aqueles caras que você me contou, que era tudo pastor e agora é desviado, que fez teologia e se desviou, fez teologia, mas não tinha vida em si mesmo. Esse foi o papo de Jesus com Nicodemos, que era o cabeção da teologia, e esse foi o papo de Cristo com a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para onde? Para a vida eterna. E eu fiquei me perguntando essa semana, e Clay, o que significa uma fonte que joga para a vida eterna? Ele vai botar em mim uma fonte que jorra para a vida eterna. Que história é essa? Um rio de águas vivas que jorra para a vida eterna. Aí eu fui ver o significado da palavra rio. Rio significa todo curso de água que tem como destino um outro rio ou o mar. Aí fez pim.
Jesus disse: mulher samaritana, se você acreditar no que eu falo, algo vai entrar em você e eu mudo o curso da tua vida. Em você passa a minha vida e minha vida tem como destino o céu. Eu te reconecto com o céu e do seu interior jorra um rio para a vida eterna. Você agora está num rio que jorra para a morte, que é o curso desse mundo. Mas se você crê em mim, algo em você vai ser ligado e agora você é reconectada com a eternidade. E agora você é alguém que recebe a vida, que manda a vida e volta a vida. O Espírito que está em mim passa para você, e de você passa para Deus, e de Deus passa para você. E você agora está reconectada com a tua origem. Você vai parar de ser uma mulher morta emocional, uma mulher que fica pegando o homem o tempo inteiro, uma mulher que tenta matar a tua sede o tempo inteiro, porque aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aquele que comer da comida que eu lhe der, jamais terá fome. Por isso o nome dele é pão da vida, água da vida. Até o pecado fica fácil de vencer, porque boa parte dos pecados que a gente comete é só para tentar matar a fome da nossa alma. Quanta gente peca, aí depois fala assim, depois, falei, aí, foi bom? Depois foi uma tristeza, porque se enganou achando que ia matar o quê? A fome. Não mata. Agora eu te pergunto, essa é a pregação de Jesus para Nicodemo. Você precisa não de teologia, Nicodemo, essa teologia morta, você precisa de vida. Você quer exemplo de vida? Quem já viu um fio de alta tensão aqui? Quem já viu? Qual a tensão mais alta que você já viu, Elias? 750 volts. O que acontece um fio de 750 volts desencapado? Escuta o que ele vai falar, porque eu já vi. Quando o cara da Light vai mexer com um fio desse e tem que mexer ligado, e geralmente é desencapado aqui esse fio altão, né? O que acontece quando o cara encosta perto daquele fio? Eu amo. O cara é torrado. Porque o fio está cheio de quê? De vida. Aí ele bota uma roupa adequada para lidar com o fio, mas aquela energia de 150 watts, ela é visível. Quem já viu? Já viu, Mateus? Que a energia é visível. Ela faz assim, zzz, zzz. Quando ele chega com aquela vareta, a vareta já fica energizada, faz assim, zzz, 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 zzz. O parente da Janaína trabalhava num lugar aí, que quando ele entrou dentro de uma cabinezinha que era muito cheia de luz, cheia de eletricidade, ele entrou dentro desse lugar, e como ele deu um mole, ele tomou um choque e entortou a boca. Tamanha era a vida. E sabe como é que o apóstolo Paulo chama o poder de Deus? Energel tuteu. Energel tuteu, que significa a energia de Deus. Paulo fazia o que fazia porque era cheio da vida, ou cheio da energia de Deus. Por isso o cristão é mais que vencedor, por isso o cristão é mais que poderoso, por isso que as emoções de um cristão serão erguidas. Por quê? Porque nossa redenção foi para que tenhamos vida. Ele disse, porque eu vivo e vós? Eu vivo e vós? Por que uma palavra dele curava Noêmia? Porque ele dizia, eu quero. E as palavras dele eram Espírito. Para onde nós iremos se tu tens as palavras? Para onde nós iremos se tu tens as palavras? Para onde nós iremos se tu tens palavras? Você acha que era teologia? Não, querido. Era porque quando Jesus abria a boca e falava, eu quero, a coisa é o quê? Quando ele falava assim, veja, a pessoa via. Seja perdoado, a pessoa era perdoada. Levanta, a pessoa levantava, porque ele era a vida. Vida não é uma poesia, uma palavra poética. Vida é uma substância, e uma substância que todo cristão carrega, ou pelo menos tinha que ser ensinado a
carregar. Em um mundo morto. Encerremos. João 3,36, aquele que crê no Filho tem, mas aquele que não crê no Filho não verá, mas a ira de Deus permanece. O que acontece com quem não tem vida? Ira de Deus. O que acontece com quem não tem vida? Ira de Deus, morte. Não dá para entender como é que uma pessoa faz tantos erros. Não dá para entender porque uma pessoa come 1 quilo de cocaína. Não dá para entender porque uma pessoa deita com 200 homens. Não dá para entender porque uma pessoa trai o outro. Não dá para entender porque uma pessoa mata uma criança. Não dá para entender porque uma mãe destrói um filho. Dá para entender. Essas pessoas estão mortas. E a essência de Satanás é a morte. Se alguém já teve sonho, ou pelo menos viu filme, quando os espíritos malignos interagem com a pessoa, ele solta o quê? Uma onda colorida? Hollywood mesmo sabe explicar muito bem. Solta o quê? Da boca, do corpo, uma onda de vapor, o quê? De trevas. O cinema sabe explicar muito bem o que significa a emanação da morte. Uma menina numa rave sendo abusada não, deixando-se ser usada por 15 homens numa noite só. É uma menina morta sendo abusada por homens mortos. Porque estão com a vida do inferno dentro de si. E a natureza do inferno é a morte. É isso que nós temos a ensinar para o mundo. E o interessante é que esse era o assunto do evangelismo. Vida. Não era vem para a igreja, bora arrumar teu casamento. Não era isso. A boca de Jesus falava sobre vida. Porque eu vivo, vós vivereis. E dos 40 versículos, dos 40 textos, palavras, vamos só botar mais um aqui na conta. Capítulo 4, versículo 14. Eu preciso parar. E se prepare porque a vida vai aumentar. Eu disse uma coisa para a pastora Fabiana essa semana que ela fez aniversário. Eu falei, pastor, é o seguinte: toda manifestação é precedida de uma revelação. Primeiro Deus revela, você entende, se ajusta e ele manifesta. Vamos repetir? Primeiro Deus revela, você entende, você se ajusta e Deus manifesta. Porque se ele te dá uma coisa que você não entende, é perigoso você fazer o quê? Alô? Alô? Ele te dá uma coisa que você não entende. Você faz o quê? Joga fora. Quem aqui já viu por que... Você entendeu agora por que Cristo era tão seletivo? Cristo andava com qualquer um? Sim ou não? Ele botava qualquer um no ministério? Sim ou não? Ele aceitava todo mundo de qualquer jeito? Porque o que ele ia botar nessas pessoas? Vida. A igreja pecaminosa dos dias atuais, cheia e pecaminosa e errada, tá cheia do quê? Essa semana alguém falou assim, não fica triste não. Você não soube daquele pastor que a polícia pegou ele guardando arma para os bandidos em Belfor Roxo? Olha a palavra de conforto da mulher, para minha mulher. Fica triste não. É assim mesmo, Vera. Você não viu aquele pastor que foi pego com um bando de arma em Belfor Roxo? E está até preso agora? É assim mesmo. Ou seja, o povo está vendo a igreja, um pastor que guarda arma dentro da igreja está vivo, querido. E depois ele ia fazer o culto normal. Um culto dirigido por um pastor o quê? Fala comigo, igreja, vai. Por um pastor morto que guardava arma para bandido. E matando as pessoas que estavam dentro da igreja, que depois ia para monte, que ia orar, e Deus não responde, e fala que não estão conseguindo entender porque Deus não responde. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca,
Porque a água que eu lhe der, se fará nele o quê? Uma fonte de água que salta para onde? Vida eterna. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta para a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará na condenação. Mas pastor, me prova que vida eterna não é a morte. Último texto. João 6,54. Semana que vem a gente continua. Ou melhor, terça-feira na escola bíblica, sobre o Espírito Santo. Porque o papel do Espírito Santo, quer pegar essa? Só fala se você levantar a mão. Fala, quero. Qual a função do Espírito Santo? Te dá vida. Ele é o transfusor da vida. O papel do Espírito Santo não é fazer você rodopiar, esquentar, é te avivar. O que vai fazer nossos filhos profetizarem? Vida. O que muda casamento? Vida. O que muda as emoções? Vida. Vida. O que faz uma jovem ficar apaixonada por Deus? Vida. A vida de Deus. Tem coisa melhor do que a vida de Deus? Agora, um pregador que prega sobre Deus como se estivesse falando de um purgante, vai querer convencer quem? Quem vai querer o evangelho do purgante? Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem? E o que acontece no último dia? Tem é presente ou futuro? Tem é presente ou futuro? Tem está conjugado no presente ou no futuro? E ressuscitarei. Futuro. Então, no presente eu já estou vivo e no futuro esse corpo será ressuscitado. Aí essa vida que está aqui dentro vai ser embalada em um corpo imortal. Aí que vai ficar legal. Deu para entender? São 45 vezes. Eu só falei umas 5. É baseado nessa verdade que a gente se santifica para não sujar a vida. É baseado nisso que a gente faz renúncia para não estragar a vida. É baseado nisso que a gente se entrega para carregar a vida. Não suje o rio da vida. É baseado nisso que você vai entender o motivo de tudo. E minha missão agora é preparar vocês, é me preparar e preparar vocês para isso. A vida é o propósito final. Vida aqui e depois. Imagine Deus. Uma música para ficar emocionante para a gente terminar essa situação. Imagine Deus sentado no seu trono. Quando os profetas falam de Deus é como? Eu vi um ser obscuro, esquisito. Era isso? Vi Deus assentado no alto sublime trono e vi Jesus e dos seus olhos saía o quê? Bora, gente, tão morto ou tão vivo, queridos? Oh, Deus. Os profetas, quando veem Jesus, ou Deus em um trono e vindo, ele tem o que no olho dele? Quando Paulo está indo matar os crentes, cheio de morte no corpo dele, quando Jesus aparece no caminho de Damasco, o que manifesta Mateus no céu? Como que Jesus está? Ele solta uma luz e um raio de poder tão grande de si mesmo, que Paulo cai no chão, que o cavalo cai no chão, e Paulo cai o quê? Cego. O fogo e a vida de Deus
dão um zica no olho de Paulo. É a vida. Dá para ver a vida. A igreja de Atos, quando orava, acontecia o quê? Acontecia o quê? Acontecia o quê, André, quando a igreja de Atos orava? Nas suas orações constantes, o chão tremia, um terremoto ocorria. Por quê? Porque era um membro cheio de vida. Pedro e João vão orar no templo, porque o que mantém a vida é essa conexão com Deus. E o cara está aleijado, e Pedro e João olha para o aleijado e fala: me dá uma esmola. Ele fala: eu não tenho nem ouro nem prata. O cara tem dinheiro, ele é pastor da igreja grandona. Ele fala: isso não interessa. E foi o que eu disse para a Vera. Eu falei: ó, Vera, eu quero viver uma vida livre. Eu quero saber de fato o que eu tenho, o que eu carrego, e ensinar vocês a carregarem. O Pedro olha para o aleijado e fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, olha para nós, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E a vida entra naquelas pernas mortas e eletrificam ela. Mas a vida de Deus mata o orgulho também, mata a arrogância. Porque quando o cara quer exaltar Pedro, ele fala assim: a gente não fez nada. E se tem uma coisa que a vida faz, é te humilhar. Porque primeiro Deus te leva ao nível da morte total, para que a partir de um homem morto ele possa trazer vida. Deus não pode botar vida em um eu vivo. O teu eu tem que estar desvalido. A Ele dá vida. Nós não fizemos nada, mas é Jesus, varão de Deus, que vocês mataram, tal. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Vida. E é nessa vida, ele fala assim, e é nessa vida, e é por essa palavra que esse homem está agora em plena saúde. Portanto, a vida de Deus trará plena saúde dentro dessa casa. João encerra sua pregação dizendo, o último texto de João encerra dizendo, último versículo de João 20:31, é assim que ele encerra o livro. João 20:31, estes porém foram escritos para que Jesus é o Filho, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É essa a igreja que terá sucesso na evangelização. É esta mulher que converte o marido, que santifica o marido, porque o marido dorme com uma bola de fogo do lado dele. A mulher, o homem, está casado com a vida. Por isso que ela consegue mudar o marido, porque é uma mulher cheia de vida com um homem morto. Eu pergunto a você, querido, por que o primeiro assunto de Jesus com o pecador era a vida? Porque essa é a principal coisa que Deus veio devolver ao homem. Essa vida que Adão perdeu aonde? No Éden. Eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. E algumas que no culto de domingo nem podem ser faladas. Só para gente que já está mais velho. Porque nós estamos mexendo com coisa muito séria. Eu disse para vocês que a letra preto e branco hoje ia ser explicado. Esse, inclusive, é o serviço de um líder espiritual. Explicar o espiritual.
Quando vocês orarem lá no sua célula, no seu quarto, quando você começar a orar e acontecer igual aconteceu ontem comigo, eu estava lá no sítio, os irmãos lá trabalhando, e eu assim, daqui a pouco eu estava algo começou a tentar me entristecer. Daqui a pouco, uma tocha acendeu do meu lado assim, ó. Aí eu esqueci o que estava me entristecendo e comecei a orar. Deitado lá no chão. Acho que você viu a hora que eu estava deitado lá dormindo no chão. Eu estava deitado porque um assunto estava me consumindo muito, entendeu? Aí daqui a pouco aquela tocha acendeu assim. Aí eu comecei no chão, sujo, deitado com um saco de nylon na cabeça. O saco de nylon que era o travesseiro. Rakumahaya Shelamaya Handarosire Kalasara Torobasa Oramanasite Kolomaniandorebeke Toroboshaya Urababashere Katorabaka. E a vida vai entrando, e aí a morte vai saindo, aí a vida vai entrando, o desânimo vai indo embora, e a vida vai entrando, e a vida vai entrando, e você volta. Por isso o cristão é sobrenatural. E sabe qual é o legal, Vanessa? Dizem que você tem que beber água no mínimo 4 litros por dia. Então beba bastante de Jesus. E coma bastante, porque com Jesus não tem obesidade. Amém? Pode comer bastante. Abusa. Come uns pedação de picanha assim, ó. Come bastante, come Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Pode comer, beber. Come. Vai comendo, meu irmão, que você vai ficando forte. E sei que muitos sabem do que eu estou falando. Você estava triste, estava abatido. Aí você abriu o Novo Testamento, você abriu a Bíblia, você abriu uma palavra de Jesus com o coração aberto. Daqui a pouco aquela palavra entrou em você e fez... Quem aqui já passou por isso? Você recebeu? Vida. E se você fizer isso de manhã? E se você fizer isso meio-dia? E se você beber água 3 horas? E se você andar com a garrafinha d'água? Quem pegou? E se você beber às 6? E se você beber às 9? E se antes de dormir você beber? E se você acordar 3 horas da manhã e beber? Quando eu te encontrar, vai acontecer o que aconteceu quando eu te encontrei essa semana. Eu falava, você completava, e eu falava, você ouvia, eu falava e você levava mais além, e aí o nível foi subindo. Vai acontecer o que? O que aconteceu essa semana aqui. Estava eu, Dionísio e Júlio. Daqui a pouco o Dionísio começou a ficar assim. Eu falava, Dionísio fazia... Eu ia falando as coisas, o Dionísio fazia assim. Ele ia fazendo assim. Porque aí começa um fluir de vida que bate e volta, e nós nos energizamos. E aí se cumpre a palavra: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cuidado com o que você fala. Porque nossas vozes são ou a ligação do inferno ou a ligação do céu. Porque as palavras são o interior de alguém. O interior de quem você anda passando aí para a rua. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, Senhor,
Obrigado pelo privilégio de podermos tocar nas coisas reais do Espírito Santo. Se você está entendendo, faça o que eu estou vendo aqui, erga a sua mão, irmão. Eu não preguei que o arroz vai baixar ou vai subir, eu estou te falando da eternidade, meu querido. E se isso bateu na tua cabeça e bateu numa parede, fala, Deus tem misericórdia de mim, me ajuda a entender. Mas se você entendeu, começa a se movimentar aí, por favor. Corresponde, irmão. Corresponde. Você está ouvindo uma coisa que pode arrancar de você remédio, se ficar provado que ficou curado, pode arrancar de você, pode expulsar a morte da sua porta, expulsar a morte da sua casa, a morte da sua mente, a morte da mente de um parente, a morte do corpo de uma pessoa, porque Jesus disse, eu vivo. Sabe por que não havia necessitado e doente algum dentro da igreja de Atos? Por causa que havia vida, e os apóstolos eram bons detentores da vida de Deus. Oh Deus, sei que esse é um tema totalmente contramão, sei que esse é um tema totalmente contra fluxo, mas eu oro que essa igreja dos redimidos aqui, essa igreja entenda esse assunto e se especialize nesse assunto. Sonho com dias, e que esses dias sejam logo, onde alguém, ao passar por aquela porta, já sente a eletricidade subindo nesse lugar. Sonho com o momento onde a pessoa, em passar na frente dessa igreja, já se sinta diante de um fio de alta tensão e já comece a dizer, quando eu passo na frente dessa igreja, eu me arrepio todo. Quando eu venho nessa célula, eu me estremeço. Quando eu converso com você, uma coisa diferente acontece dentro de mim. E você vai aproveitar para dizer, é porque eu fui reconectado com a vida. Eu posso te ensinar sobre isso. Pai, que mais sinais aconteçam nos próximos dias, como prova dessa vida em manifestação neste lugar. E aonde o espírito de roubo tem entrado e matado, entristecido, obscurecido, botado para baixo, deixado a gente down, deixado a gente acuado, como eu me senti um dia desse, mas depois daquele sonho, até o negócio que estava no meu corpo acabou. Em nome de Jesus, esses espíritos de morte saiam daqui em nome de Jesus. E se você entendeu, você vai dizer comigo, saia o espírito de morte, venha sobre mim, flua de dentro de mim, espírito de vida, não mia, declara, não sussurra, grita, espírito de vida, espírito de vida. Diga comigo essas últimas palavras, que a vida de Deus venha sobre mim, a vida do céu, o fluir do céu, a vida do Criador emane em mim e me livre de todos os traços que a morte deixou. Porque tu vives, Jesus, eu viverei, eu viverei, eu viverei, e eu vivo, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão e até terça-feira em nome de Jesus.